Olá, meu nome é Thiago Malho, sou editor sênior do Poder 360. Eu sou Malu Mões, repórter do Poder 360. Este é o Poder 360 Entrevista. Hoje entrevistaremos Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e presidente do IBAMA de 2016 a 2018. Seja bem-vinda, Sueli. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Sueli. Sueli, obrigado por aceitar conversar conosco aqui do Poder 360. A gente queria começar perguntando a respeito do julgamento do marco temporal para as demarcações de terra dos indígenas. Sob a perspectiva do meio ambiente, o que esse julgamento coloca em jogo, Sueli? Bom, as terras indígenas, do ponto de vista ambiental em senso estrito, elas são áreas que mantêm uma área florestada de extrema importância para a questão do equilíbrio ambiental, do equilíbrio climático, né? Olhando o meio ambiente em termos de biodiversidade e florestas. Mas nós temos que considerar também uma perspectiva socioambiental, né? Eu, pessoalmente, acho uma injustiça muito grande se a decisão for pelo marco temporal. Vai ter situações em que realmente os direitos dessas populações tradicionais vai estar sendo aviltado de uma forma inaceitável. E essas populações, elas têm muito a nos ensinar sobre como usar os recursos naturais sem destruir, né? Então, tem lições aí grandes a serem aprendidas. Eu realmente estou bastante preocupada com a perspectiva de uma solução negativa em relação aos direitos dos povos indígenas nesse processo. Para o mês de agosto, houve aumento no número de queimadas, ao mesmo tempo que o governo comemora uma projeção que reduzirá o número de desmatamento em comparação a 2019. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Bom, o governo Bolsonaro, na verdade, ele gerou uma explosão do desmatamento. No governo Temer, nós já estávamos achando os números muito ruins quando eu estava no IBAMA. Estávamos na casa dos 7.000 quilômetros quadrados de desmatamento por ano na Amazônia. Logo no começo do governo Bolsonaro, isso cresce. Na verdade, começa a crescer na campanha eleitoral. Eu ainda estava no IBAMA no segundo semestre de 2018. Nós já tivemos muitos problemas em campo relacionados à narrativa do então candidato Bolsonaro, no sentido de negar a validade da fiscalização ambiental, de deslegitimar os fiscais, né? Ele fez isso na campanha eleitoral o tempo todo, e nós começamos a perceber problemas em campo que não existiam antes, como ataque a carros do IBAMA, a sede do IBAMA. Então a coisa começou a ficar complicada. Já no começo do governo, esse patamar sobe. Os números do governo Bolsonaro são todos na faixa de 10.000 quilômetros quadrados, ano passado quase 11.000. Então, mesmo que o governo consiga baixar, por exemplo, 10% em relação ao ano passado, vamos dizer que isso ocorra, né? Você ainda vai estar na faixa dos 10.000, quer dizer, você ainda vai estar muito além do que seria aceitável. Essa faixa de entre 10 e 11.000 é um retorno 12 anos atrás em termos de controle do desmatamento no bioma. Então, assim, o que tem que ser revertido, na verdade, não é 10%, 20%, são números maiores. Voltar, por exemplo, ao que teve em 2017, que foi 6.900 quilômetros quadrados, ou ainda um pouco a mais, 2014, 5.000 quilômetros quadrados, né? Então, o Brasil já soube controlar, já chegou a números bem mais baixos do que o atual, com a mesma legislação, com deficiências de recursos para o IBAMA, deficiência de pessoal, apesar que a parte de servidores piorou, mas o que eu digo é que a gente sabe o que fazer. E 10% se é que esse o número que vai sair, o número do PRODES, que é o que vale como oficial no desmatamento, sai em novembro, né, começo de novembro em geral. Se é esse o número que o governo tá apontando, eu acho que não tem o que ser comemorado, não. No mínimo, o governo tem que devolver a situação de como ele pegou. E isso não, com esse tipo de percentual, isso não vai ocorrer.
A perspectiva para o ano de 2021 e para o fim do governo Bolsonaro é uma perspectiva ainda ruim em termos de área desmatada? Você não espera que haja alguma melhora em relação a esses indicadores? Eu não acredito, Tiago, porque tem um componente que eu considero relevante, que é a narrativa das lideranças políticas. Vamos começar, isso começa no presidente Bolsonaro, mas estava no ex-ministro Salles, o atual ministro é caladão, né? Você não sabe nem o que ele está defendendo, ainda não deu muito as caras, né? Mas a narrativa também está em autoridades militares e outras lideranças políticas do governo. É sempre uma narrativa de liberou geral. Então, você defende mineração em terra indígena, eles estão defendendo votações de projetos no Congresso Nacional, como a lei da grilagem, com textos que vão estimular e já estão estimulando a invasão de terras públicas e, por consequência, o desmatamento, né? Porque quem invade terra pública não pede autorização de supressão de vegetação nativa no órgão estadual, gente, vai derrubando. Né? Por isso que grilagem está relacionada com desmatamento. Você está todo ilegal, você não vai preocupar se tem reserva legal, área de preservação permanente, isso não existe para quem faz grilagem. Né? E com essa sinalização do posicionamento em relação aos projetos de lei, com a fala do presidente Bolsonaro, que está sempre criticando os órgãos ambientais, isso não muda. Isso não muda. Há pouco tempo atrás, ele soltou o meu odeio ICMBio ou qualquer coisa parecida próxima a isso. Né? Como é que um presidente da República odeia ou não um órgão ambiental? Não faz qualquer sentido. Né? Esse tipo de narrativa gera um sinal para os infratores em campo péssimo, porque, vamos dizer, eu não apoiei o presidente Bolsonaro e não me sinto liderada por ele, mas tem uma parcela da população que se sente, senão ele não era presidente. Né? E para esse pessoal, o sinal pode invadir, pode desmatar. A questão da mineração, que hoje é um problema seríssimo, gente, em termos de degradação ambiental, e está com números péssimos no governo Bolsonaro, então, no final, eu acho muito complicado esperar melhoras significativas nesse ponto no governo Bolsonaro, porque isso tem a ver com a diretriz do próprio presidente da República, o que está acontecendo. Sueli, você cita uma série de falas e de narrativas ali do governo federal que estimulariam um desmatamento maior, ou uma atitude em relação ao ambiente pior por parte da sociedade. Você acha que isso é mensurável, esse impacto das falas do presidente, das falas do governo? É possível checar em campo? Você chegou a citar anteriormente ataques, de repente, a fiscais do IBAMA, esse tipo de coisa. Dá para ver? A gente consegue enxergar isso acontecendo neste governo, medindo isso? Olha, como estudar isso e como analisar isso, até tem. Eu conheço pelo menos a dissertação de mestrado que tentou fazer, mas não é simples, não é simples. Se por exemplo, pegar algum centro, por exemplo, o centro na UFMG do professor Raoni Rajão, que vive fazendo estudos super consistentes relacionados a desmatamento e degradação ambiental, dá para você escolher variáveis e fazer esse tipo de ponderação do ponto de vista científico, né? A minha fala é no sentido de quem acompanha o tema há bastante tempo. Eu sou daquela turma que fica olhando o site do INPE todo dia, mesmo sabendo que ele não muda todo dia. Então, assim, é uma sensação de quem trabalha na área, né? Como fazer tem. Até onde eu sei, não há nada assim pegando todo o período e que possa ser passado, mas o pessoal já está começando a estudar. Pelo menos tentar fazer isso de uma forma mais quantitativa, né? Houve a fala, aumentou os focos do DETER, por exemplo, do sistema de alertas do INPE, que ainda não é o do cálculo, né? Isso tem elementos para fazer, eu acho que é possível, sim. Eu vou pedir para eu dou aula na universidade, né? Acho que eu vou arrumar um doutorando com vontade de fazer essas contas, porque eu acho que tem como fazer, sim. Sueli, o que mudou no IBAMA desde que a senhora deixou a presidência? O atual presidente do IBAMA, ele é da Advocacia Geral da União,
e ele já atuava no IBAMA há uns 5 anos, pelo menos, antes de assumir a presidência. O IBAMA é um órgão muito judicializado e ele trabalhava nas judicializações do licenciamento ambiental, então eu já o conhecia há bastante tempo. Mas nos outros cargos, houve troca e priorização por policiais militares de São Paulo. No Instituto Chico Mendes isso também aconteceu. Eles colocaram pessoas que não estão acostumadas com o tamanho da missão, nem de, principalmente de fiscalização ambiental, mas de gerir o IBAMA do ponto de vista nacional, né? O IBAMA é um órgão grande, tem 26 superintendências, além da sede aqui em Brasília, e esse pessoal assim, entrou como ET, obedecendo às diretrizes do ministro Salles, que são coerentes com as do presidente Bolsonaro, de tentar esvaziar o poder da fiscalização, pelo menos, de enfraquecer o órgão, e é isso basicamente o que aconteceu. As pessoas começaram a ser controladas, os analistas não podem falar com ninguém, não podem não é nem falar com a imprensa, não podem sentar com um pesquisador e conversar tecnicamente. Então, tem um controle, uma fiscalização, isso é muito ruim para a produtividade dos servidores, horroroso, né? Você se sente controlado, você não pode acessar uma parte do site do IBAMA que sabe que estão controlando. Então, em termos de gestão pública, uma catástrofe, não é à toa todos os problemas que estão ocorrendo, não tem como trabalhar dessa forma, realmente não tem. Esse pessoal é tudo servidor público concursado, gente, tem pouquíssima gente que não é concursada, pouquíssima. Eles estão lá para trabalhar para qualquer governo, não tem por que funcionar dessa forma, né? Controlando, deslegitimando e não deixando as pessoas trabalharem, isso que é mais importante. Quer dizer, existe um projeto de paralisação dos órgãos ambientais que está sendo implementado pelo atual governo, é minha leitura pessoal. Para mim, tudo isso é intencional. E não é só o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, o Ministério do Meio Ambiente está paralisado como administração direta. Muito pouca coisa ocorre hoje no Ministério do Meio Ambiente como administração direta. A maior parte dos programas está paralisado. Sueli, o atual ministro Joaquim Leite está completando 1 mês no cargo. Há alguma perspectiva de mudança com a entrada dele? Bom, o ministro Joaquim Leite, ele não aparece tanto quanto o ministro Salles, então ele é mais calado, né, mais discreto, acho que é a melhor palavra. Ele atua numa área específica, ele já estava no ministério desde o começo do governo, na parte de florestas, principalmente ligados em iniciativas ligadas à questão climática. Eu conheço só de ver falando, mas assim, eu tenho pelo menos um pé atrás em relação a um dos programas que ficava sobre a responsabilidade dele, agora está mais ainda, né, porque é ministro, que é o chamado Floresta Mais. Eles estão anunciando já há um tempo como o maior programa de pagamento por serviços ambientais do mundo, né? O que eles têm concreto no Floresta Mais? Eles têm 96 milhões de dólares que foram acordados no início do governo Bolsonaro. Na verdade, isso foi negociado, desmatamento evitado no governo Dilma, negociado no governo Temer e assinado no início do governo Bolsonaro. Esses recursos iriam para pagamento de serviços ambientais para pequenos proprietários rurais e população tradicional. Não tem por que esse programa não estar sendo implementado. Isso foi em fevereiro ou março de 2019 que foi assinado com o Fundo Verde do Clima. Então, eles teriam que estar com isso em plena atividade. Todo mundo achou, pelo menos o projeto piloto, a iniciativa, na verdade, vai ser mais ampla, mas o projeto piloto são esses 96 milhões de dólares, recursos do Fundo Verde do Clima. Até agora, gente, nenhum tostão de PSA foi pago, nenhum tostão. E aí é um monte de oficinas, audiências, tentativa de mudança de regra, e você passa anos, na verdade, 2 anos e meio do governo, e ninguém recebeu um tostão, né? E aí o governo fica pedindo dinheiro externo, o ex-ministro Salles falava em 1 bilhão por ano para as nossas florestas, né? Pelas nossas florestas,
e mantém um programa desse devagar, quase parando. Mantém 3 bilhões parados no Fundo Amazônia desde janeiro de 2019 e pede dinheiro. Eu não estou dizendo que dinheiro externo não é bom, dinheiro externo é super importante e ajuda demais. O que eu estou dizendo é que esse programa específico, que de uma forma ou de outra estava ligado ao atual ministro, ainda não andou. Ele está falando que dessa vez vai, né? Que ele assumindo, ele esteve no Congresso e ele sempre fala desse programa. Então, é a única referência em termos de projeto, e o ministro tem que mostrar que veio. Tem que mostrar que veio soltando o dinheiro do Fundo Amazônia, tem que mostrar que veio retomando medidas mais consistentes de controle do desmatamento, usando o dinheiro que ele tem, porque, na verdade, o Congresso deu uma suplementação razoável de recursos esse ano para incêndios e controle do desmatamento. Então, executar esse dinheiro direito até dezembro. Então, tem uma série de coisas que ele vai ter que mostrar para a gente saber se a mudança de titular no Ministério mudou o cenário, né? Até agora temos pouco a falar. Vamos ver. Para o Brasil é bom que funcione bem, né? Então, esperamos que realmente ele faça o que ele tem que fazer e que a situação melhore. Ninguém torce pela piora, a gente torce pela melhora. A senhora participou, junto com o grupo Políticas por Inteiro, da análise de atos governamentais na área de meio ambiente. Quais foram as principais conclusões desse monitoramento? Eu participo do Conselho do Política por Inteiro e eu acompanho também porque, de carreira, eu sou consultora legislativa aposentada na Câmara, então legislação é minha praia, né? Eu sou escrivinhadora de leis de vida toda, 30 anos de Câmara. Eles têm uma questão diferente que é importante chamar a atenção. Nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, a desregulamentação veio por atos infralegais. Então, decretos, instruções normativas, resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, portaria, e até uma coisa que o governo Bolsonaro adora, despachos interpretativos, que eu dou aula de direito, gente, eu não sabia direito o que era despacho interpretativo, aprendi com o governo Bolsonaro. Eu nunca assinei um lá no IBAMA, despacho interpretativo. Mas eles flexibilizaram uma série de normativos em relação a exportação de madeira, né? Deu até um problema de ação judicial. Foi retirado principalmente o ato. Você tem uma série de controles da madeira do momento que o plano de manejo ou o pedido de autorização é aprovado, você controla muitos anos no país o transporte, e lá no porto ou na outra saída do país tinha uma autorização específica de exportação, que foi eliminada por um despacho do atual presidente do IBAMA. Isso gerou judicialização e está ligado até àquela confusão com a Polícia Federal, com a discussão lá do delegado Saraiva com o ministro Salles, né? Esse foi péssimo para a questão do controle do desmatamento. Você tem uma interferência muito ruim no processo sancionador ambiental. Eles criaram uma fase de suposta conciliação que levou à paralisação dos julgamentos, e quando você não julga, se os infratores na ponta sabem que ele vai demorar mais de 1 ano para ser chamado para uma audiência de conciliação, que ele não vai nem receber o boleto para pagar a multa, né? Isso enfraquece demais a atuação da fiscalização. Eles estão tentando mudar, ou estão estudando agora um retorno nessa parte das regras do processo sancionador. Isso deu até ação no Supremo, tá? Tem uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo, questionando essa paralisação do processo sancionador. Essa também foi bem negativa. A questão da reestruturação do CONAMA, gente, que é um conselho, fez 40 anos ontem. A Lei 6938, que criou, da Política Nacional do Meio Ambiente, que criou o CONAMA, entre outras coisas, ela fez 40 anos ontem. O CONAMA era um órgão com histórico importantíssimo para as normas ambientais. Você tem áreas de normas, de regras, que são basicamente de resolução do CONAMA, por exemplo, licenciamento ambiental. Você não tem uma lei de licenciamento. Estão debatendo no Congresso, mas não existe,
né? Existe só a previsão da licença muito rápida, o resto é norma do CONAMA no plano nacional. E eles reduziram o CONAMA a uma arena de passar boiada, usando o termo do ex-ministro Salles. Eles reduziram um órgão que tinha cerca de 100 membros para 23, numa dinâmica política que o governo vence todas, pela composição. Então, assim, isso também foram retrocessos muito grandes. Tudo isso no começo do governo. Aí, o que aconteceu agora, do segundo ano em diante? Porque o governo, tudo que ele mandava para o Congresso, nesse campo, ele estava perdendo. Caiu a MP da grilagem, caíram alterações pontuais, que a gente chama em jabuti no Congresso. O governo botava alguns jabutis, alterando o Código Florestal, por exemplo, isso tudo estava caindo. Existia uma medida provisória botando um monte de poder no ex-ministro Salles sobre recursos das multas do IBAMA para conversão, isso caiu, tudo estava caindo, por decurso de prazo em geral. E no segundo, a partir na segunda metade do governo, isso mudou a partir da aliança com o Centrão e da eleição principalmente do presidente da Câmara. E agora as boiadas estão transferidas para o parlamento, é uma mudança enorme, é muito mais perigoso politicamente e tecnicamente, e muito mais difícil de reverter após o governo Bolsonaro, porque você reverter leis, às vezes são anos, né, para você aprovar novamente. Só para ver se a gente entendeu direito para o nosso espectador também. O que você está dizendo é que no princípio do governo Bolsonaro, esses atos, acho que vocês analisaram mais de 3 mil atos, se eu não estou enganado, eram atos infralegais, atos do próprio Ministério, que seriam mais facilmente revertidos por um novo governo que assumisse. O que você está dizendo agora é que a nova dinâmica de desregulamentação proposta por esse governo, pelo Ministério do Meio Ambiente, agora está em curso na Câmara com, por exemplo, o projeto de lei ali que está sendo chamado de PL da grilagem, enfim, que passou pela Câmara e que vai ser mais difícil depois da aprovação de ser revertido, é isso? Isso. O grupo do Política por Inteiro, eles fazem um trabalho maravilhoso de rastreamento do Diário Oficial. Então, pegam uma quantidade enorme, na verdade, de milhares de atos de todos os níveis, né? Então, tem coisas que nem estão dando muito jornal, como eles estão acabando com as normas de pesca, estão acabando com as normas protetivas de pesca. Eles mostram muito isso e fazem essas análises, assim, temáticas, sabe, assim? Então, tem um monte de coisa acontecendo que não está gerando nem notícia, né? Sempre na linha de desregulamentação, gente, tem uma lógica, né? O governo, ele está enxergando a política ambiental como um conjunto de regras que tem que ser afastadas. A política ambiental ela é eminentemente regulatória em qualquer país do mundo. O meio ambiente nunca tem muito dinheiro para passar para estados e municípios, para emprestar, para ir no banco, na Caixa Econômica para os cidadãos tomarem empréstimo. Não existe isso quase em meio ambiente, né? Então, é uma política de cunho regulatório. E esse pessoal, seja o presidente Bolsonaro, seja o Ministério da Economia, pela postura muito liberal, eles não gostam dessas regras, né? Então, existe uma linha de desregulamentação geral, nas diferentes áreas que estão dentro da questão ambiental. E o Política por Inteiro analisa. O que eu estou falando é que essa situação está muito pior porque nos primeiros 2 anos você conseguiu controlar retrocessos muito grandes na lei em senso estrito, que é muito mais difícil de ser recomposta. Se eu revogar uma lei importante ambiental, para eu reconstruí-la, vamos dizer, Lei da Mata Atlântica, que é uma lei que não está em pauta, mas tem o olhar sempre do pessoal ligado ao Centrão que ela incomoda, né? Eu demorei 14 anos para aprovar, de 1992 a 2006, para eu reconstruir uma lei como essa, que foi eventualmente ou alterada negativamente, ou em termos protetivos, né? ou revogada, é muito mais complicado refazer do que era antes, do que é em relação a decretos, resoluções, e tem um pacote, o pessoal no Congresso, o pessoal tem chamado até de combo da morte, né, que une a nova lei de licenciamento, que era uma demanda dos ambientalistas, mas o texto que está no Senado, aprovado pela Câmara, está péssimo, é uma lei da não licença, virou uma lei da não licença e do autolicenciamento, que não existe em nenhum lugar do mundo, tá? O empresário, o empreendedor se autolicenciar e fazer só um mero registro na internet, isso não existe,
né? Então, tem a lei do licenciamento, a legislação da grilagem, pelo menos 2 propostas sobre grilagem que flexibilizam a regularização das ocupações, leis desnecessárias, essas de regularização, porque a legislação atual já protege os pequenos ocupantes, as pequenas ocupações com regras mais flexíveis. Eles estão beneficiando, na verdade, os maiores ocupantes, porque até 4 módulos fiscais já têm regras muito flexíveis. E a questão indígena, gente, que vocês começaram no início, né? Tem processos de mineração em terra indígena, que eu considero o texto, assim, triste até de ler, porque, na verdade, é quase uma poesia para o garimpo em terra indígena, não é mineração, é garimpo que eles querem beneficiar. E tem processos confirmando o próprio marco temporal em relação às terras indígenas, o PL 490 na Câmara, e deixando, na verdade, cada vez mais complicado você regularizar, você titular as populações indígenas. Então, isso entre outros projetos. Então, você tem realmente um combo de processos legislativos que assusta em termos do potencial negativo para a questão do desmatamento, para a questão de outras degradações ambientais, às vezes até mais sérias, como que o garimpo, né? O garimpo, para mim, é mais sério do que desmatar, porque aquilo nunca volta ao normal, né? Principalmente o feito desregradamente, sem processo, sem nada, né? Aquilo nunca vai se reabilitar. Então, você tem um conjunto de processos que pode ser aprovado esse semestre ou ano que vem. Nós temos, o esforço tem sido do movimento ambientalista, dos parlamentares que atuam nessa área, o esforço tem sido principalmente de não deixar pautar. Porque quando isso é pautado, gente, nós estamos perdendo, assim, de longe, né? Na Câmara, os parlamentares que votam com uma perspectiva de preocupação com o meio ambiente somam 140 votos. Vocês podem olhar que sempre... Quando está tudo bem, 140 votos. Então, em 513, isso significa derrota em todas as votações, né? Então, se entrar em pauta, os ambientalistas, os parlamentares ligados ao tema, ou que apoiam o tema, vão perder. Então, o movimento no sentido, tem que ser um movimento no sentido de deixar pautar o menos possível. Essa aqui, e não tem sido fácil fazer isso. Sueli, tem uma coisa a respeito de uma mudança até dos recursos, enquanto a gente tem alguns recursos orçamentários sendo contingenciados nos últimos anos por o IBAMA, por exemplo, você teve um aumento de gastos com GLO para conter desmatamento. É efetivo? Funciona, Sueli? Não. A saída para fiscalização ambiental não são os militares, eles até ajudam e sempre ajudaram. Então, por exemplo, quando eu estava no IBAMA, nós tínhamos um acordo com o Ministério da Defesa, o ministro Jugman, na época, que nós tínhamos 96 homens na Força Nacional que a gente podia requisitar. Quando a gente fazia, às vezes, fiscalização no sul do Amazonas, tinha uma região que tem, né, uma sede importante, lá um quartel grande do Exército, que, se necessário, a gente pedia ajuda, porque o sul do Amazonas é particularmente violento para fazer operações. Manaus não consegue controlar e Acre e Rondônia não tem jurisdição, né? Então, é uma área meio sem dono no país e, às vezes, a gente pedia a ajuda dos militares. Então, no apoio, eles podem ajudar. Agora, não adianta nada mandar 3.000 homens para o meio da floresta, não é assim que se faz fiscalização ambiental. A fiscalização ambiental ela tem que ser feita com muito investimento em planejamento de estratégia, planejamento de inteligência, para você ir naquelas situações que você vai resolver o problema. Não adianta... Não se faz fiscalização ambiental há muitos anos chutando porta de serraria, chutando porta de fazenda. Não existe isso. Isso é enxugar gelo. Você resolve uma serraria e deixa milhares sem serem autuadas, né? Então, na verdade, você tem que fazer uma combinação de tipos de operação. Tem muita coisa que você consegue fazer hoje de forma remota, principalmente nas áreas em que você tem regularidade fundiária melhor. Então, por exemplo, Mato Grosso dá para fazer muita coisa de forma remota e a pessoa recebe a multa pelo correio com foto do desmatamento.
em 2017, uma boa parte das multas do IBAMA foi feita de forma remota. Dá para fazer isso em todos os locais? Não. Tem hora que você tem que ir a campo, né? Então, mas esse pessoal, eles estão acostumados a fazerem isso. Foram esses servidores que diminuíram o desmatamento 83% entre 2004 e 2012. Foram esses servidores, tá? Então, eles sabem fazer isso, eles, assim, o nível de preparo do pessoal da fiscalização do IBAMA é muito impressionante, a maior parte é nível superior, tem muita gente com mestrado, com doutorado, tem gente que até cheirar madeira, e eu estou falando literalmente, não é metaforicamente, que cheira madeira e sabe se é ameaçada de extinção, bota o nariz lá. É tão acostumado que olha qualquer pedaço de madeira e sabe identificar, né? Os militares não têm essa formação, eles não têm nem poder de polícia legal, né? Eles não podem, eles têm que estar sempre com algum fiscal de um dos órgãos, nem que seja do órgão estadual. Então, assim, não resolve, é caro. Já mostrou que, na verdade, os dados já mostraram que o desmatamento não caiu, a questão dos focos de incêndio, na verdade, aumentou, tem aumentado bastante, né? Então, assim, é realmente um dinheiro desperdiçado, gente. E eu quero reconhecer bastante, eles podem ajudar, mas podem ajudar nas situações em que os órgãos ambientais, sejam o IBAMA, sejam institutos de Comentes, sejam os órgãos ambientais estaduais, pedem essa ajuda, né? É essa atividade que os militares têm que fazer, que é o que eles sempre fizeram. Na verdade, ninguém está dispensando ajuda, não, mas a liderança, como foi no ano passado, não dá. Ficou claro, acho que para todo mundo, que é dinheiro desperdiçado. Sueli, qual é hoje a organização de congressistas que é mais contra as políticas de meio ambiente? Bom, eu tenho 30 anos de Câmara dos Deputados, né? Eu posso falar que sempre a bancada ruralista sempre foi forte, inclusive foi forte na Constituinte, né? Mas com toda a força da bancada ruralista, nós aprovamos a Lei de Crimes Ambientais, a Lei da Mata Atlântica, a lei de assim, um monte de lei de gestão de florestas públicas, tem uma coleção, né? Então, mesmo com a força numérica e com a força política deles, isso era tratado, e às vezes você demorava anos para aprovar uma lei. Eu falei, a Lei da Mata Atlântica demorou 14 anos, mas aprovava e é uma lei rígida nesse caso específico, uma lei muito protetiva, né? O que mudou hoje, gente? Mudou que os debates eles foram eliminados, na verdade. A lógica das votações, ela tem pulado, em geral, as comissões permanentes, porque quando você deixa passar os processos pelas comissões permanentes, você vai ter um parecer mais negativo, depois um favorável, um mais ou menos, você vai construindo consensos, né? Quando você pula as comissões permanentes, e isso foi intensificado pela pandemia, pelo sistema de deliberação remota, mas tem permanecido agora, mesmo com a volta dos trabalhos das comissões, né? Então tem permanecido essa coisa de que quando o projeto é importante vai para o plenário, e vota no plenário sem ninguém nem ler, né? A lei de licenciamento, o processo que foi votado, as pessoas tiveram acesso um pouco mais, nem 2 dias antes. A lei da grilagem 2633 na Câmara, o relator leu o parecer às 6 da tarde, 8 da noite já tinha votado. Não chegou nem a entrar no sistema, que para quem não era deputado e estava procurando qual era o texto que estava sendo votado, né? Então, assim, entrou no sistema, mas não na internet para a gente. Então, as votações têm sido feitas no trator. Isso é muito negativo, não só para a votação de questões ambientais, eu acho que para a democracia, para qualquer área em que a votação esteja ocorrendo dessa forma. E o debate político está muito polarizado. Ou você é de um lado, ou você é ambientalista, ou você une indústria, agro, governo. E o mundo era mais complexo do que isso nos debates políticos. Então, os debates estão muito simplificados, muito empobrecidos, como se tivesse só 2 lados no mundo, e você não tem buscado realização de consensos. O tipo de postura do executivo importa, porque o executivo tem um papel importante de articulação no Congresso, e, na verdade, acho que o executivo tem reforçado essa visão polarizada do mundo, né? Isso é muito ruim para o país, é ruim para a legislação ambiental e para o país como um todo.
A senhora afirmou que, a partir da metade do governo Bolsonaro, houve uma mudança ligada ao parlamento, ao Congresso. Ao que a senhora atribui isso? Na verdade, o presidente entra falando que não vai negociar com partidos políticos, né? Ele falou que ia negociar com frentes parlamentares, principalmente, ele não usava esse termo, mas as frentes BBB, né? Bala, Boi, Bíblia, né? Ele entra e faz declarações o tempo todo. Eles patinam no começo porque não conseguem aprovar muita coisa. O governo Bolsonaro ele é campeão de medidas provisórias derrubadas. Depois vocês podem dar uma olhada nesse número, ele é campeão. E eles patinam nessa taxa de sucesso junto ao Legislativo, e foi quando eles foram para o Centrão. Mas essa ida, essa proximidade do Centrão, que já fez aliança com vários governos, está sendo feita com um empoderamento muito grande da questão estou do lado X fez o lado Y, gente, essa questão da visão, como se tivesse só duas esferas, né? O que a gente não está vendo acontecer é deliberação legislativa no sentido correto da palavra, porque deliberar não é só votar, deliberar é discutir, é fazer concessões, é negociar, é procurar textos de consenso, e o que está ocorrendo, na verdade, são votações, isso é muito diferente, né? Sueli, estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa, já agradeço novamente a sua participação. Eu gostaria de fazer uma última pergunta a respeito do papel da pressão internacional em relação à defesa do meio ambiente no Brasil. O presidente Bolsonaro tem reclamado recentemente de uma postura do governo Biden, enfim, de ser crítico em questões ambientais. A gente sabe também que na União Europeia você tem uma série de medidas sendo discutidas ali em termos de sanções por conta de desmatamento no Brasil. Como que isso hoje se encaixa dentro da discussão da política ambiental brasileira? Sempre existiu um monitoramento, na verdade, internacional sobre a questão ambiental no Brasil, principalmente por causa da importância da floresta amazônica, né, para o mundo como um todo, mas também por outros, em geral, pelas características. O Brasil tem 12% da biodiversidade mundial, é considerado que tem, né? O Brasil é um país mega diverso, com muitos recursos nessa área. Isso, na verdade, sempre ocorreu, mas existiu o que mudou. O Brasil sempre foi liderança nos debates internacionais sobre meio ambiente, sempre. Caminhou, isso já tem algumas décadas que isso ocorria, provavelmente isso reforçou a partir da Rio 92, mas a liderança, por exemplo, do país nos acordos do clima, tudo isso é reconhecido internacionalmente, e nossa legislação ambiental também é reconhecida internacionalmente como uma legislação consistente. Nós temos muitos problemas de aplicação, mas o Brasil era considerado, então, nessa área, como um exemplo, pelo menos em termos de ativismo nas negociações internacionais e de legislação ambiental consistente, né? Hoje, o governo Bolsonaro está sendo colocado como uma espécie de posição de pária internacional em relação à política ambiental. Então, o tipo de comentário que vem da comunidade internacional é muito mais forte, né? Reflexo da antipolítica ambiental do governo. Essa é a minha leitura, né? Isso tem funcionado como um tiro no pé do ponto de vista econômico, na minha opinião. Então, por exemplo, a organização, a OCDE, o Brasil tem pretensões, né, de ingressar na OCDE. Com essa postura, e principalmente se for aprovada a lei de licenciamento ambiental que o governo está defendendo, a chance do Brasil ser aceito na OCDE é zero. É zero. A própria OCDE já avisou em relação à lei de licenciamento. Olha, com essa legislação não dá. Tá? A questão do tratado, a senadora Cátia Abreu vive falando, e a senadora Cátia Abreu mudou muito o discurso com essa preocupação internacional, né, de afetar a economia. Com esse discurso, a questão do tratado União Europeia-Mercosul, chance zero. Né? Então, o Brasil já está sofrendo internacionalmente, e aí não é do movimento ambientalista, já está sofrendo problemas econômicos
claros, derivados dessa antipolítica ambiental. Isso tem que reverter, gente. Tem que reverter para o dinheiro internacional poder entrar, para as negociações aí que o novo ministro do Meio Ambiente está falando que quer fazer na Conferência do Clima. Então, não basta mudar discurso, tem que mudar práticas concretas do que está acontecendo em termos de política ambiental. E a torcida, mais uma vez, eu já comentei, é para que melhore, né? O movimento ambientalista não está torcendo contra o Brasil, muito pelo contrário, torce para que as mudanças no governo não fiquem só no discurso. Eu, pessoalmente, e aí eu estou falando como Sueli, não pelos ambientalistas, eu tenho muito pouca esperança de que haja reversão efetiva no governo Bolsonaro, eu não acredito. Sueli, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, gente, foi ótimo participar. Eu sou Malu Mões e estou aqui com meu colega Thiago Mali e este foi mais um Poder Entrevista. Se inscreva no canal e ative as notificações para saber sempre que um novo vídeo for ao ar. Até a próxima!